por ocasião do encontro do corpo, foram iniciadas as investigações e notamos que fora subtraído o telefone celular da vítima, foi possível o rastreio inicial do aparelho, né, que acabou identificando a casa onde esse aparelho permaneceu por algum tempo, até porque depois ele foi desligado. Aí, nessa casa, identificados os moradores e o menor, o adolescente suspeito, mora nessa casa. Porém, na sequência, a gente percebeu que esse adolescente já havia saído da cidade. E também levantamos informações do setor de investigações do caso, de que familiares dele residem em Santa Catarina. Nós enviamos 2 equipes para Santa Catarina, 2 equipes policiais civis, e lá eles tiveram que realizar um trabalho de inteligência para levantar exatamente onde o menor suspeito se encontrava. E já na madrugada de domingo, ele acabou localizado, aliás, na madrugada de sábado, ele acabou localizado numa cidadezinha chamada Tijucas, que é na região de Itapema, em Santa Catarina. Ele esboçou alguma reação, doutor? Como é que foi na chegada dos policiais? Sim, na chegada dos policiais, quando ele percebeu que ele eram policiais, né, porque são policiais civis, estavam de viaturas descaracterizadas, ele tentou fugir, mas foi de imediato detido. Ele confessou o crime? Ele confessou o crime, confessou a participação dele, mas ele se recusa a informar quem são seus comparsas. Ele admite que ele ingressou na casa, pulando o portão, encontrou a porta dos fundos aberta, chegou até isso já na madrugada, chegou até o quarto onde estava o ex-prefeito, percebeu que o ex-prefeito estava dormindo e ele ingressou no quarto, percebendo que o ex-prefeito estava dormindo, se aproximou dele, o ex-prefeito teria acordado e nesse momento ele deu um mata-leão nele para imobilizá-lo. Ainda segundo ele, o ex-prefeito reagiu quando ele tomou esse golpe e ele acabou agredindo ele na boca com tapas e socos, os ferimentos, e continuou com o golpe até ele perder os sentidos. A partir daí ele amarrou pés, mãos e a sequência toda. Ele falou qual era o motivo? Desculpa. Esse golpe teria matado o prefeito? Ele fala que não. E até quando ele deixou a casa, o prefeito estava vivo, respirando, mas, obviamente, ele ainda acrescentou que antes de sair ele percebeu que o prefeito ainda teria esboçado uma nova reação, aí ele colocou uma meia dentro da boca, socou a meia dentro da boca dele e por algum instante ele perdeu o sentido de novo e ele retirou a meia. E as causas, doutor, o que levou a ele a praticar esse crime? Então, a questão da motivação é uma questão meio confusa, que a gente nem acredita que possa nem ser verdadeira, mas ele disse que nas declarações dele que num certo dia ele encontrou o ex-prefeito Vanderlei na Vila São Sebastião, estava com o carro dele e ele solicitou uma carona para retornar para o centro da cidade e que ele não teria dado essa carona, iniciado uma discussão entre eles e trocado ameaças. É uma versão um pouco... E aí que ele teria passado algum tempo, ele não sabia onde morava, mas um dia ele estava na esquina da Caixa Federal, queria ir até o banco e viu o ex-prefeito entrando com um veículo na garagem, e aí ele identificou que ele morava ali, e a partir daí ele passou a arquitetar de entrar na casa dele e roubá-lo e também agredir. E a polícia acusados ou investigação? Os outros acusados? Ele se recusa a falar, ele admite, ele confessa a participação dele, mas se recusa a falar sobre os outros. Se são menores ou maiores, Não também fala não fala, nada, doutor? ele não disse nada sobre os outros. Ele já tem passagem? Tem passagem, ele tem passagem por tráfico, por furtos, está envolvido em outros furtos na cidade. Ô, doutor, estão circulando algumas fotos pelas redes sociais. Seria alguns desses jovens que estão sendo divulgadas as imagens ou não? Olha, de concreto a gente não tem nada. O que a gente tem é a participação deste, que confessou inclusive a autoria dele. Ele vai ficar onde ele está ou vai ser trazido para Taquaritinga durante as investigações? Ele está recolhido na Fundação Casa em Ribeirão Preto e agora qualquer movimentação a gente depende de autorização judicial da Infância e Juventude. É possível sim que à medida que as investigações avancem a gente volte a conversar com ele.
Doutor, ele fala de um desentendimento com o ex-prefeito, mas para a polícia, quais as linhas de investigação? As linhas de investigação a gente segue as mesmas, não podemos descartar nenhuma delas, né? Como disse antes, iniciou-se a investigação como latrocínio, mas não descartamos nada. Passional também, doutor, inclusive? É possível, mas não dá para eu afirmar A gente trabalha com o que a gente tem de concreto, que é, em princípio, um crime tipificado como latrocínio, e a partir daí a gente desenvolve as investigações. Essa motivação apontada por ele, a gente vê com reserva. Obviamente, o depoimento dele mesmo, a gente percebeu que ele misturou muitas coisas fantasiosas com algumas coisas verdadeiras, né? Então, a motivação a gente ainda vê com reserva. Ele falou sobre o carro, o celular. Segundo ele, o carro, ele saiu dirigindo, aí até bate as informações, que ele sai na contramão, inclusive, né? Ele fala que ele passou pelo Jardim São Sebastião e depois ele resolveu, nas palavras dele, dar um rolê com o veículo e acabou abandonando ele na SP-333, na rodovia de sentido Jabuticabal-Taquaritinga. É outra versão que talvez não seja verdadeira, porque na rodovia não foi localizado. O veículo não foi localizado e seria facilmente encontrado na rodovia, porque ela é movimentada. Eu perguntei para o senhor na outra entrevista o tempo da ação deles na casa. O senhor tem a entrada e a saída. 55 minutos. 55 minutos permaneceram dentro da casa. São 3 homens mesmo? As imagens indicam que são 3 homens que entraram dentro da casa, pulando o portão. Vou reforçar a pergunta do colega, que saiu e chegou para a gente que poderia ser realmente um caso passional, inclusive uma das mulheres seria a parceira de um faccionado. A polícia trabalha com essa informação? Como disse, trabalha com todo tipo de linha de investigação. A gente não pode descartar nada. Mas, de concreto, a gente tem aquilo que proporcionou o início da investigação. Esse menor é de que bairro doutor? Ele é do Jardim São Sebastião. Jardim São Sebastião. Já é conhecido nos meios policiais? Então. Sim. Ele já teve recolhido na Fundação Casa, tem passagens por tráfico, ele está envolvido em furtos na residência. Tem algum homicídio, doutor? Havia uma informação que ele teria um homicídio, não é? Não. Os outros 2 suspeitos estão identificados? Não estão identificados. Tem alguma outra câmera que vocês conseguiram acesso a imagens ou só aquela? Nós temos outras câmeras. Como ele saiu na contramão ali, a gente buscou algumas outras câmeras. Doutor, como que ele chegou em Santa Catarina sendo menor? Ele explicou isso. Ele não pode pegar ônibus, ele também não pode dirigir. Como que ele chegou a cá? Ele disse que ainda a gente está checando, né? Ele disse que daqui de Taquaritinga ele apanhou um táxi até Ribeirão Preto e de Ribeirão Preto para lá ele foi com um aplicativo de caronas, que é muito comum hoje. E com esse aplicativo de caronas ele conseguiu chegar em Santa Catarina. Essas imagens devem ajudar a polícia a identificar os outros 2 suspeitos, doutor? As imagens não são tão claras assim que dificilmente a gente, através delas, sozinhas, a gente consiga identificá-los, mas elas contribuem para confirmar eventuais suspeitos que a gente possa ter. Nesse caso, o crime político também não está descartado. Nenhuma hipótese de investigação está descartada. A gente trabalha com todas elas, como já disse lá no início. Esses 2 elementos também podem ser de Taquaritinga, doutor? O senhor não tem essa informação? É possível. Assim como esse menino que é um dos executores, esse menino tem 17 anos, vai fazer 18 anos em outubro agora, né? E ele é um dos executores do crime, a gente acredita que os outros 2 executores também serão daqui. Doutor, o senhor falou que o jovem teria dado um mata-leão, a esganadura poderia ser a causa-morte. O prefeito, com a conversa com a perícia, o que eles disseram para o senhor? Quais os ferimentos ele tinha? Os ferimentos que ele tinha são só esses realmente do rosto. No entanto, o IML, antes de definir a causa da morte, optou por exames laboratoriais, isso vai demorar um pouquinho mais. Então foi colhido material para exame histológico e outros tipos de... Doutor, alguém afirmou, alguns comentários dão conta que ele teve o olho perfurado, que teria cortado o membro sexual. Isso não procede? Não, nada disso. Isso é conversa de rede social que, na verdade, mais atrapalha a gente na investigação do que contribui. Algumas afirmações também, que poderia ser um crime político, estão se afirmando muito, né? Sempre falando, olha, existe alguém envolvido. Está descartada essa possibilidade?
Não está descartada nenhuma possibilidade. Já vou repetir outra vez, todas as hipóteses de investigação são levadas em conta e a gente deve investigar, não dá para descartar nada. A gente tem nesse momento, então, um adolescente preso, o carro ainda desaparecido e a polícia em busca dos outros 2 homens. Justamente, isso. Também o telefone celular da vítima, que seria importante para a gente, ele afirma que ele dispensou e não revela o local. Ele também admitiu que subtraiu um cordão de ouro da vítima e que teria dispensado depois quando ele fugiu da cidade para Santa Catarina. Segundo ele, não informa o local. Então seria ele, então, o autor da morte, por enquanto. O executor, um dos, né, que são 3 que ingressam dentro. Ele não assumiu sozinho, doutor? Oi? Ele não assumiu sozinho a execução? Não, ele assume dele e se recusa a falar qualquer outra coisa relacionada aos outros 2. As imagens indicam que foram 3 homens que ingressaram na casa, portanto são 3 executores, vamos dizer assim. Quais são os próximos passos dessa investigação, doutor? Olha, o levantamento de informações, a gente aguarda também o que foi colhido pela perícia, desde impressões digitais até outros elementos, né? Algumas medidas cautelares foram solicitadas via justiça, também a gente aguarda o retorno do resultado dessas medidas para a sequência da investigação. O senhor volta a ouvir esse menino quando, doutor? Quando que vai ser ouvido mais uma vez? Não é possível saber, porque a gente depende de autorização judicial para conversar com o menino novamente. Certo. Obrigado, doutor. Obrigado. Daí que eu agradeço. Informação. Doutor, A entrevista com o doutor Claudemir.